Então, galera, como eu falei, nós vamos começar hoje conteúdo de ecologia, que é um conteúdo muito importante para o Enem, porque o Enem aborda bastante ecologia, a relação entre as espécies, e ele relaciona muito a ecologia a formas da gente preservar a natureza, fala muito de hidrelétrica, de poluição, esse tipo de coisa, de competição entre espécies, de coisas que nós vamos abordar aqui ao longo da disciplina. Então, para começar, a gente precisa saber o que é ecologia. A ecologia nada mais é do que uma ciência que vai estudar a relação entre os indivíduos das diferentes espécies com o meio que está em volta deles. Então, a gente vai estudar como é que ocorre a relação entre um predador e uma presa, ou dentro de uma espécie de uma relação de competição ali entre os indivíduos, e como eles se relacionam com o meio que eles vivem. Então, como eu disse, a partir dessa dinâmica que a gente vai estudar, a gente pode traçar formas de melhorar e diminuir o impacto do homem na natureza, ou evitar mudanças climáticas, esse tipo de coisa. E também uma parte importante da ecologia é a gente estudar a energia, a biomassa e os nutrientes disponíveis no ambiente. E a gente vai fazer uma análise desse tipo de dado para poder ter conclusões acerca de um habitat, enfim. Então, a gente vai começar aqui pelos conceitos de organização ecológica. O primeiro deles é bem simples e direto, que é o de organismo, que é um indivíduo de uma espécie. Então, um elefante, um ser humano, todos eles são organismos. Quando esses organismos se agrupam e têm o mesmo habitat, todos eles, a gente fala que existe uma população. Por exemplo, uma manada de elefantes, ou um grupo de pessoas, um bando de macacos, enfim. Esse tipo de, esse tipo de agrupamento entre indivíduos da mesma espécie, a gente chama de população. Essas populações, quando elas habitam mais ou menos ali o mesmo ambiente, a gente vai chamar de comunidade biológica, que também recebe o nome de biota ou biocenose. E aí, o que que vai ser? Vai ser um conjunto de populações que compartilham ele do mesmo habitat ou do mesmo meio, e que elas vão se relacionar entre si, gerando o que a gente chama de relações ecológicas, que existem as interespecíficas, que são as entre as espécies, que é o que a gente está abordando aqui. E eu coloquei o termo biota porque a gente sempre ouve falar de flora intestinal, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o termo correto é biota, porque a gente não está falando de plantas, a gente está falando de vários seres. Então, tem ali bactérias, a gente tem fungos, então a gente precisa falar biota. E biocenose também é um termo para a comunidade biológica. Então, numa comunidade biológica, a gente vai conseguir traçar um habitat. O que é o habitat? É literalmente o local em que uma espécie está instalada, uma população está instalada. Então, por exemplo, os pandas gigantes, o habitat deles são as florestas de bambu, ou o habitat da tilápia são os rios, ou o habitat das zebras é, são as savanas africanas. Enfim, acho que deu para pegar aí. E aí, dentro desse habitat, esses indivíduos que estão ali nele, eles vão desempenhar funções dentro daquele ambiente. Então, eles vão desempenhar funções reprodutivas, de alimentação e de comportamento. E aí, a partir dessa análise desses comportamentos que esses indivíduos têm, a gente pode traçar um nicho ecológico, que eu gosto de fazer um paralelo assim, que é como se fosse o trabalho daquela espécie ou daquele indivíduo. Porque, como eu disse, a gente vai analisar o que que ele come, com que frequência ele come, o que que ele faz para garantir esse alimento, o que que vai parasitar esse indivíduo, é, como é que esse indivíduo vai fazer reprodução, se vai ser assexuado ou sexuada, como que ele vai fazer para poder atrair a fêmea ou atrair o macho, enfim, tudo isso a gente chama de nicho ecológico. E às vezes a gente confunde um pouco esses dois termos, habitat e nicho ecológico, mas tenta sempre pensar nessa trocadilho aí que eu falei para vocês do trabalho. Então, por exemplo, o habitat é a cidade que a pessoa vive. O nicho ecológico é como ela vai para o trabalho, o que que ela faz nesse trabalho, como que é a relação dela com os filhos dela, enfim.
tudo isso faz parte do nicho ecológico. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês depois olharem quando vocês estiverem estudando, que é bem legal e fica bem visual, né, para a gente saber as diferenças entre habitat e nicho ecológico e como que a gente pode traçar o que que é esse nicho ecológico para cada espécie. Então, a partir disso, a gente vai conseguir responder as questões do Enem, dos outros vestibulares que vão tratar desses assuntos. Alguma dúvida até aqui, galera? Ou tá de boa? Se puder abrir o microfone ou falar aí no chat. Tô indo muito rápido? Por enquanto é de boa para mim. Tá tranquilo. Tá bom, beleza. Vou seguir então. Então, a partir desses conceitos iniciais, a gente já pode entrar nos conceitos de ecossistema e os que vêm adiante. O ecossistema, então, vai ser formado por várias comunidades biológicas que vão, aliás, vai ser formado por uma comunidade biológica e o ecossistema a gente fala que é quando a gente traça uma relação entre essa comunidade biológica, ou seja, esse conjunto de populações e objetos inanimados de um habitat. Ou seja, a gente vai falar sobre o relevo do lugar, o clima do lugar, sobre os nutrientes que tem no solo, a gente vai falar sobre uma montanha que apareceu ali no meio, que tornou totalmente diferente essa forma que os indivíduos se relacionam, ou a poluição de um rio, enfim, tudo isso a gente vai agrupar em um ecossistema. Então, a gente pode falar que, a partir do momento que você tem um conjunto de ecossistemas em um lugar mais ou menos semelhante, ou que abriga indivíduos que têm mais ou menos a mesma forma de viver, ou mesmas características ali de reprodução ou de forma de vida, e que estão agrupados. E que estão agrupados, portanto, numa mesma região, a gente tem um bioma. E aí eu trouxe alguns exemplos de biomas aqui brasileiros, tipo Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal, enfim. A gente tem, então, esses biomas que vão ser um conjunto de ecossistemas numa região mais ou menos parecida. A gente já consegue agrupar também esses biomas a partir da característica principal assim dele. Então, por exemplo, a gente consegue agrupar a Mata Atlântica, a Amazônia, a Floresta Boreal dentro de uma biocora, porque todas elas são florestas. A gente pode agrupar o deserto do Atacama, o deserto do Saara e mais algum deserto, ou o deserto australiano, por exemplo, dentro de uma mesma biocora, porque eles têm características relativamente semelhantes e que podem, portanto, ser jogados no mesmo grupo ali para a gente poder estudar, enfim. E por último, a gente tem o biociclo, que ele vai, na verdade, só levar em conta a localidade principal de onde está aquele bioma, aquele ecossistema, enfim, o conjunto deles, que é o biociclo. O biociclo, a gente tem 3 tipos: o biociclo marinho, biociclo terrestre e o biociclo dulcícola. Então, o biociclo marinho vai agrupar todos os biomas, todos os ecossistemas marinhos que existem na Terra, o terrestre, todos os que existem na Terra, então todos que estão nos continentes e nas ilhas, e o biociclo dulcícola vai agrupar todos aqueles ecossistemas que estão dentro de rios, lagos, lagoas, enfim, lugares de água doce. Então, eu trouxe aqui uma figura do lado esquerdo dos biomas do Brasil, os principais não, né, os únicos que a gente tem. E aqui do lado uma ideia de progressão aqui biológica, de como que a gente trabalha mais ou menos aqui na ecologia. É bom eu falar que, tipo assim, eu raramente vejo usar o termo biocore e biociclo. Normalmente a gente agrupa mais, tipo assim, organismo, população, comunidade biológica, ecossistema, bioma e biosfera. Normalmente não usa muito esse biocora e biociclo, é mais nos vestibulares mais concorridos que talvez apareça, mas acredito que a nível de Enem a gente não vai ter esses termos. Mas é bom falar que vai que aparece, né? Então, e vocês têm que, assim, eu não sei como é que está o andamento da disciplina de geografia, mas normalmente o Enem traz um pouco, às vezes,
umas relações entre geografia e biologia, principalmente nessa questão aí de bioma. E aí vocês precisam lembrar de domínio morfoclimático, que acho que vocês vão aprender em geografia, não sei se vocês aprenderam já, enfim. E aqui a gente também tem que falar um pouco dos ecótonos. Os ecótonos são lugares que a gente vai ter, que na verdade compartilham de características de dois biomas vizinhos. Então, ao mesmo tempo que ele tem características, por exemplo, da Amazônia, ele vai ter características da Caatinga, que é o exemplo da Mata dos Cocais. Ele não vai ser tão úmido quanto a Amazônia, mas ele também não vai ser tão seco quanto é a Caatinga. Ele não vai ter uma vegetação totalmente xerófila, ou seja, composta de cactos e de pequenos arbustos, como é na Caatinga, e nem vai ter vegetação parecida com a da Mata Atlântica, robusta, com a copa grande da árvore, enfim. E nem mesmo a fauna do lugar não vai ser condizente 100% com um ou com o outro, vai ser uma mistura. E a isso a gente dá o nome de ecótono, e na geografia a gente dá o nome de zona de transição. No Brasil, a gente tem três, que são a Mata dos Cocais, ou Complexo Amazônia Caatinga, o Agreste, ou Complexo Caatinga Cerrado, e também o Pantanal, que alguns autores consideram ele como um bioma por si só, alguns autores consideram ele como uma zona de cerrado alagável, ou seja, composto por gramíneas ali num certo período de tempo, por pequenos arbustos, por árvores com galho retorcido, mas que em determinada época do ano, na época da cheia, ele vai elevar o seu nível da água e vai ficar alagado. Então, a gente tem esses três que é bom a gente lembrar sempre no Brasil. Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Vou tomar uma água aqui. Assim. Certinho. Beleza. Tranquilo. A partir daí, então, a gente vai conseguir começar a traçar umas relações efetivamente entre as espécies que vivem dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade. E primeiro que a gente vai tratar aqui é sobre a questão alimentar, ou questão de predação e presa, predador e presa. E sempre que a gente quer estudar, e sempre que o vestibular vai cobrar esse tipo de coisa, ele agrupa numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar. As teias, na verdade, são só cadeias mais elaboradas, que elas vão colocar mais indivíduos e as relações que eles têm entre si. Então, a partir da análise de uma cadeia alimentar, a gente vai ter como traçar o que aquele indivíduo, o que aquela espécie tem de nicho ecológico quando a questão é alimentar. Então, o primeiro sempre da cadeia alimentar é o produtor, que é quem vai fixar a energia luminosa na forma de biomassa. Biomassa, quando a gente fala, é meio que literal. É literalmente o peso que as coisas vegetais ou os objetos vivos têm e a relação que isso tem com a energia que aquele ser vivo tem dentro de seu organismo e que ele pode ofertar para um consumidor que vem à frente. Então, o produtor, ele tem um papel importantíssimo, porque é ele que vai fazer com que seja possível a vida dos heterótrofos, que são aqueles que não produzem o próprio alimento. Então, o produtor é sempre o primeiro nível trófico. O consumidor primário é um indivíduo que vai predar o produtor. Então, esse indivíduo quase sempre é herbívoro, mas ele também pode ser onívoro como a gente é. Aí, assim por diante, consumidor secundário, consumidor terciário. O consumidor secundário vai predar o primário, normalmente é um indivíduo carnívoro. O terciário também normalmente é um indivíduo carnívoro. E a gente pode ter quase que, na verdade, é muito comum que a gente tenha no máximo 5 ou 6 4 ou 5 consumidores e 5 ou 6 níveis tróficos. Porque é muito complicado a questão energética em todo esse processo. Quanto mais a gente avança na linha da cadeia alimentar, menos energia a gente tem disponível.
justamente por ser o principal, o primeiro a receber energia e transformar ele em energia disponível, o produtor consegue reter muita energia nele, no seu conteúdo de biomassa. Então, o consumidor primário, por consequência, ele vai ter uma oferta de energia muito maior do que o consumidor secundário. Por que que isso acontece? Porque ocorre dissipação de energia entre um nível trófico e outro. Eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Ocorre a dissipação de energia entre um nível trófico e outro, entre um consumidor e outro, entre um produtor e um primeiro consumidor. Porque os indivíduos perdem energia por calor, vai ter coisa que eles não vão conseguir digerir, por exemplo, os animais, quando eles não têm ajuda de micro-organismos, eles são incapazes de digerir celulose, que é a principal forma de energia que existe nos vegetais, que é o principal formador da biomassa da Terra. Então, com essa diminuição da energia para cada nível trófico, quase que proporcionalmente, a gente vai aumentando a quantidade de comida em peso que os indivíduos precisam comer para ter sua satisfação energética, conforme vai aumentando o nível trófico deles. Então, quanto mais para cima, maior é a quantidade que esse indivíduo precisa comer para poder ter suas funções fisiológicas bem servidas. Eu acho que eu pulei a explicação de nível trófico. Nível trófico nada mais é do que cada, entre aspas, casinha aí dessa cadeia ou dessa teia alimentar. Então, o produtor é sempre o primeiro nível trófico, o consumidor primário é sempre o segundo nível trófico, e assim por diante. O consumidor secundário, o terceiro. E tem que, gente, toma muito cuidado, porque às vezes, quando vocês forem fazer um exercício lá de cadeia alimentar, de teia alimentar, às vezes tem uma pegadinha aí de, por exemplo, ele pergunta qual que é o nível trófico do sapo. E aí você lê lá, consumidor secundário. Só que não é o terceiro nível trófico. Então tem que tomar cuidado com isso, porque é pegadinha de vestibular isso. Mas assim, acho que vai ser tranquilo para vocês. E os decompositores, aqui em qualquer uma das cadeias das teias alimentares, eles vão ter um papel muito importante de reciclagem de matéria. Ou seja, eles vão pegar aquela matéria que está literalmente em decomposição, vão consumir ela e tornar ela disponível novamente no ambiente, seja sob forma efetivamente de energia, de massa, como um cogumelo, enfim, alguma coisa do tipo, ou então elas vão ser importantes na reciclagem do gás. Ou seja, elas vão lá, por exemplo, bactérias vão fermentar ali um gavião que morreu ou uma cobra que morreu, elas vão devolver certa quantidade de CO2 para o ambiente. CO2 esse que vai ser usado pelo produtor para poder fazer fotossíntese e ter mais biomassa naquele ciclo. Ou seja, um nível trófico depende do outro, sempre. Invariavelmente, um nível trófico sempre vai depender do outro. Então, aqui eu trouxe uma figura de uma uma teia alimentar aqui, para vocês verem que, tipo assim, numa teia alimentar a gente pode trazer vários níveis tróficos para um mesmo indivíduo. Então, por exemplo, se a gente seguir aqui a linha do planta, flor, semente, fruto, rato e gavião, o gavião vai ser o consumidor secundário, vai ocupar o terceiro nível trófico. Mas se a gente seguir essa outra linha aqui, rato, sapo, serpente, gavião, o mesmo indivíduo que é o gavião vai ser o consumidor final, ou seja, o quarto consumidor, e vai ocupar o quinto nível trófico. Então a gente tem que sempre prestar atenção nesse tipo de coisa também. E aí, como eu disse, quanto mais longe do produtor, menor a quantidade de energia disponível pela perda de energia natural. E quanto maior o nível trófico, maior a quantidade de comida que é necessária, que precisa ser consumida por um indivíduo. Então, alguma dúvida, galera? Quer que volte alguma parte? Ficou alguma coisa mal explicada? Fala aí no chat, abre o microfone. Nenhuma, tá tranquilo. Gente, eu acho que eu tô indo muito rápido nessas aulas, hein? Semana passada eu dei uma aula de 20 minutos também. Agora eu dei uma outra aula de 20 minutos.
Obrigado, Fernando. E então é isso, eu vou parar a gravação aqui.